Oi pessoal, na aula de hoje a gente vai começar a estudar as propriedades coligativas das soluções. A primeira propriedade que a gente vai falar é a tonoscopia. São 4 propriedades que a gente vai falar aula por aula, detalhadamente sobre cada uma. No final da aula eu vou resolver alguns exercícios para vocês se embasarem para poder ter facilidade para fazer os exercícios do PET e as atividades complementares que eu vier a dar, tá? Então, para começar, o que são propriedades coligativas? Propriedades coligativas são alterações que qualquer solução sofre quando eu coloco naquela solução um soluto não volátil, um soluto que não evapora. Então, são alterações que essa solução vai sofrer quando eu coloco um soluto lá. Por exemplo, quando você está fervendo a água, você deixa uma água lá entrar em ebulição na sua casa, faz esse experimento. Na hora que a água estiver fervendo, você vai lá e coloca 2 colheres de açúcar lá dentro daquela água e observa o que acontece com essa água. No momento que você coloca esse açúcar, essa água para de ferver, ela para de levantar aquela fervura, ela depois volta a ferver. Mas no momento que você coloca e dá uma mexidinha, ela diminui aquela fervura dela, né? Aquelas bolhas que você consegue ver. Faça esse experimento e depois vocês me contem lá no grupo do WhatsApp ou no nosso aplicativo Conexão Escola o que aconteceu, confirmando isso pra mim. Isso acontece devido à alteração de uma propriedade coligativa, né? Você colocou um soluto, que no caso foi o açúcar, né? Lá na água e alterou uma propriedade coligativa dela. De início nós vamos falar da tonoscopia. Vou fazer um exemplo aqui para vocês entenderem o que é a pressão de vapor de qualquer líquido. Todo líquido tem pressão de vapor, tá? Vocês vão entender um pouquinho o que é. Imagine um recipiente aberto, você coloca um líquido lá. Com o tempo, esse líquido vai evaporar. Independente se você vai aquecer ou não, se você deixar ele em temperatura ambiente, desde que você não resfrie ele, obviamente, esse líquido vai evaporar. Se você deixa um recipiente com água na sua casa por vários dias, vai chegar uma hora que não vai ter mais água nenhuma dentro desse recipiente. Por quê? Porque todo líquido, toda solução, todo líquido, toda substância pura tem a tendência em evaporar. Suponhamos que eu coloco o mesmo líquido em um outro recipiente e fecho esse recipiente. Coloco uma tampa aqui e veto. Vocês acham que esse líquido que está aqui dentro vai parar de evaporar? Não, ele vai continuar porque é uma propriedade dele. Ele vai continuar a evaporar. Só que vai chegar um momento que ele evapora, esse vapor se colide, né? Colide com a tampa ou com as laterais do recipiente e volta para o estado líquido. Nesse momento, eu tenho um equilíbrio. Ou seja, o líquido está evaporando, mas está condensando ao mesmo tempo. E eu tenho um estado de equilíbrio. O que faz esse líquido, mesmo sem estar sob aquecimento, mesmo aberto ou tampado, evaporar? É a pressão de vapor. A pressão de vapor é uma pressão que as moléculas de qualquer líquido têm por si só, né, na sua natureza química. É uma característica que faz elas saírem desse meio líquido e se tornarem gasosas. Isso é a pressão de vapor. Todo líquido tem essa. Tem líquidos que têm maior pressão de vapor, tem líquidos que têm menor pressão de vapor. Isso dá a característica de ser mais ou menos volátil, né? O que significa a palavra volátil? Eu falar que um líquido é mais volátil, quer dizer que ele evapora com mais facilidade. Por exemplo, acetona e água. Qual que evapora com mais facilidade? Não é a acetona? A acetona, você destampa ela, você já sente aquele cheiro característico da acetona. Quer dizer que ela já está em evaporação, a gente está sentindo aquele cheiro dela. Se ela evapora mais rápido, ela é mais volátil. Isso aqui é volatilidade, é a capacidade de evaporação, tá? Então, quando o líquido tem mais pressão de vapor, quanto maior a pressão de vapor, mais volátil é esse líquido. Então eu te pergunto, qual das duas substâncias tem mais pressão de vapor? O álcool ou a água? Qual que tem mais pressão de vapor? Se ele tem mais pressão de vapor, ele evapora mais. Então, obviamente, é o álcool. O álcool tem maior pressão de vapor do que a água, por exemplo. Existem alguns fatores que influenciam a pressão de vapor, tá? Sempre lembre-se uma coisa, se tem mais pressão de vapor, ele evapora mais rápido, é mais volátil, tá? Então, o que são as características que influenciam a pressão de vapor e de que maneira que elas influenciam? A temperatura é a primeira delas.
Se eu aumento a temperatura, o que acontece com a pressão de vapor? O que acontece com o líquido? Se você coloca uma água a uma baixa temperatura, ele vai demorar um certo tempo para começar a ferver e evaporar. Se você aumenta a temperatura da água, aumenta a temperatura lá do seu fogão, o que acontece com a água? Vai evaporar mais rápido. Se ela evapora mais rápido, né, fica mais volátil, quer dizer que aumenta-se a pressão de vapor. Então, todas as vezes que eu aumento a temperatura de um líquido qualquer, eu tenho um aumento da pressão de vapor e assim ele vai evaporar mais rápido. Partículas dissolvidas. Cai no exemplo que eu falei para você sobre açúcar. Todas as vezes que a gente dissolve qualquer partícula em um líquido, a gente faz com que a sua pressão de vapor caia, tá? Sua pressão de vapor caia. A evaporação dele vai se tornar mais vai ficar mais dificultada, né? Vai ficar mais difícil. É aquele exemplo do açúcar. Você tá com a água fervendo, ela tá lá borbulhando. Você coloca o açúcar, no momento que você coloca, ela para de borbulhar. Quer dizer o quê? Que ela ficou menos volátil, ela vai evaporar mais devagar. Então a pressão de vapor é menor, ok? É como se... Vamos usar um exemplo assim, uma comparação bem leiga. É como se aquela partícula que você está adicionando ali no líquido, está segurando aquele líquido, né? Eu tenho um líquido aqui, que a tendência dele é sair, evaporar. Quando eu coloco aqui qualquer que seja partícula, é como se essas partículas segurassem esse líquido, fizessem com que a evaporação dele se tornasse mais difícil. Então, quanto mais partícula dissolvida, menor é a pressão de vapor. Ele vai evaporar com mais dificuldade, né? Vai evaporar menos. Outra coisa que tem a ver com o primeiro é interação molecular. Se eu tenho mais partículas, mais moléculas, mais substâncias químicas no recipiente, elas têm mais interação molecular, elas vão interagir mais. Se elas interagem mais, elas vão como se elas segurassem aquele líquido. Se ela segura ele não vai evaporar com facilidade. O que acontece com a pressão de vapor? Diminui. Então, gravem esses dados, dá um pause no vídeo, copiem no caderno de vocês, gravem essas influências aqui, esses fatores que influenciam a pressão de vapor e gravem o que é pressão de vapor. Pressão de vapor é a capacidade que o líquido tem de evaporar. Quanto maior é a pressão de vapor, mais volátil, mais ele evapora, ok? Eu vou fazer agora com vocês 3 exemplos para colocar isso em prática, em exercício, e depois vocês vão fazer as atividades do PET e complementares que eu vou passar para vocês.